Boa noite, igreja. Meu nome é Euler Pedreira, eu sou líder e pastor dos pré-adolescentes. O Z, a última tenda lá no final, onde está a galerinha de 10 a 12 anos. Eles não sabem se eles são crianças, eles não sabem se eles são adolescentes. Então, se você entende isso, você ore por mim, para a gente conseguir cuidar deles do jeito apropriado. Hoje nós estamos começando a série Entre a Túnica e a Toalha. E essa série foi inspirada no livro Servindo ao Próximo com a Humildade de Cristo, de Duane Elmer. E nós não queremos com essa série, nós não queremos que essa série seja sobre serviço dentro da igreja. A gente não quer que essa série seja sobre ser voluntário. O que nós queremos é se parecer com Jesus. E vamos nos identificar ainda mais com Ele quando servimos o próximo dentro da perspectiva do Evangelho. Para ser sincero, não é nada novo nem inovador, mas ainda assim extremamente necessário e relevante para os dias de hoje. Servir não é apenas para o nosso momento aqui como igreja, como eu já falei, onde nós somos voluntários, mas é quando a nossa vida se torna um reflexo do caráter de Cristo Jesus. Para que as pessoas à nossa volta, na nossa família, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, no bairro, não importa. Eles possam olhar para nós e ver que as nossas ações não são apenas palavras bonitas, mas são ações capacitadas pelo Espírito Santo. Eles vão ver o Evangelho vivo em nossas vidas, o caráter de Cristo Jesus. Vão nos ver sendo referência da presença de Deus onde eu e você estivermos. E você tem que entender que isso não é um conjunto de regras morais, um padrão de comportamento ou um ativismo, mas sim uma vida plena, uma vida completa, uma vida cheia de beleza. Eu quero nos desafiar hoje a entendermos que precisamos inovar na forma como nós vivemos o Evangelho e o serviço na nossa cultura local. Servir como Cristo, como eu disse, servir como Cristo não é novidade, mas a forma como você fará isso na sua realidade, isso sim é algo novo. Jesus Cristo ele não veio numa cultura como a nossa. Deus proporcionou a nós de nós estarmos neste momento. Você está onde você está hoje porque Deus te colocou lá, para você ser a referência de Jesus Cristo. Jesus Cristo já veio, já fez o papel dele, agora é o nosso momento de vestirmos a vida dele e refletirmos o caráter dele. Dentro da ideia de entre a túnica e a toalha. Despindo o orgulho e a arrogância em uma visão superior e abraçando a toalha, que traz a humildade e um olhar de baixo para cima. Hoje no mercado de trabalho, principalmente na área de tecnologia, empreendedorismo, área de startup, a ideia de inovação é o que há. Eles só falam sobre isso. E outro dia, lendo o artigo, eu aprendi 3 etapas de desenvolvimento, 3 etapas de aprendizado. E por isso, eu dei o nome da pregação de hoje de imitar, assimilar e inovar. Imitar, né, a ideia de você reproduzir algo, você copiar e refletir para outra pessoa esse ensinamento. Assimilar, na ideia de você integrar isso na sua vida, de você vestir aquilo mesmo, de você aprender. E inovação, de você olhar para a pessoa à sua volta e como que eu vou aplicar isso hoje. Trazer uma visão mais moderna, uma visão mais contemporânea do conceito. E me utilizando desses passos, eu quero nos desafiar a imitarmos, assimilarmos e atualizarmos, inovarmos o padrão de vida de Jesus Cristo, assumindo o papel de servos na nossa cultura moderna, retirando a túnica do orgulho e abraçando a toalha da humildade. Eu quero conversar sobre isso baseado no texto de Marcos, capítulo 10, versículo 35 até o versículo 45. Vamos ler juntos? Diz assim: Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: Quando o Senhor se sentar no seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que beberei
são capazes de ser batizados com o batismo com que serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares são daqueles para quem eles foram preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de mundos. A coisa mais importante que a gente tem que entender aqui é que ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo está no mesmo patamar, não tem ninguém superior a ninguém, ninguém que se destaca mais do que alguém. Eu confesso que eu acho os discípulos pessoas muito ousadas, não apenas porque largaram tudo, largaram talvez família, trabalho, para seguir Cristo Jesus, mas porque eles faziam perguntas e pedidos que precisavam realmente de coragem. João e Tiago chegam para Jesus e pedem uma posição de destaque e glória, um lugar de honra. Eles não pensaram muito antes de perguntar isso, porque eles estavam tão fixos no que a túnica, no que a glória poderia trazer para eles, que eles se esqueceram do que Jesus tinha ensinado anteriormente. Quando nós pegamos o capítulo 9, mais específico no versículo 33 a 37 de Marcos, nós vemos Jesus confrontar os discípulos, porque eles estavam discutindo entre eles quem era o melhor, querendo saber quem é o principal, quem é aquele que vai estar no lugar de glória ao seu lado, Jesus. E quando a gente volta no capítulo 10, no versículo 5, nós vemos Jesus confrontar os fariseus, que eram moralistas, que se consideravam melhores que os outros, orgulhosos e duros de coração. Por conta da sua religião, eles se sentiam superiores aos demais. Já no versículo 15 do capítulo 10, nós vemos Jesus falar sobre uma criança, que é aquele que não tem uma postura, aquele que não age como uma criança, não pode herdar o reino dos céus. No contexto de Jesus, uma criança ela era considerada o nível mais baixo da sociedade, porque ela não tinha voz na sociedade, ela não tinha como participar de discussões, ela não fazia basicamente nada, então ela não era considerada alguma coisa. Então Jesus disse: se você não tiver uma postura como de uma criança, você não herda o reino dos céus. Daí no versículo 20 a 22, do capítulo 10, nós vemos Jesus confrontar o jovem rico, que por suas ações se considerava digno do reino de Deus e de ser chamado bom, mas que no final das contas não era tão bom assim e algo lhe faltava. Lhe faltava humildade, a simplicidade de uma criança. Como é difícil um orgulhoso herdar o reino dos céus. Na verdade, é impossível uma pessoa orgulhosa que se julga superior aos demais herdar o reino dos céus. Agora voltemos à ousadia burra, ou à pergunta indevida de Tiago e João. Eles não deviam ter feito isso, porque eles vêm e pedem um lugar de destaque e honra, mesmo depois de ter presenciado todos esses momentos e ensinos de Jesus. Eles já tinham sido confrontados antes, eles viram os fariseus serem confrontados, aprenderam sobre ter a postura de uma criança, eles viram o jovem rico ser questionado, e ainda assim, com os olhos fixos na honra e na glória que a túnica podia trazer, eles perguntam isso. Mas isso gera indignação nos demais. Como pode Tiago e João se considerarem superiores a nós? Quem disse que são eles, por que não nós, também numa posição de destaque? A nossa postura, a minha, a sua, o meu e o seu coração é igual ao dos fariseus, do jovem rico, dos discípulos. Nós sempre buscamos nos considerar
superiores aos demais. Até quando nós nos excluímos e dizemos que somos inferiores aos outros, ou fingimos uma falsa humildade, no fundo buscamos o nosso interesse. Eu percebi isso em mim, em alguns discipulados que eu tenho, porque muitas vezes eu me coloco num papel de superioridade com aquela pessoa que eu estou caminhando junto, com aquele adolescente ou com aquele jovem. Eu não tenho uma postura igual a de Cristo Jesus que veio para servir. Eu acabo olhando daqui para baixo, porque eu tenho mais experiência, eu tenho mais conhecimento bíblico, ele precisa de mim para se parecer com Jesus. E eu percebi isso na minha vida, às vezes essa postura, esse tipo de pensamento. Muitas vezes nós podemos estar agindo com a motivação certa, mas a forma como expressamos isso ou a nossa postura está completamente errada. Agimos baseados em uma visão de que somos superiores, de que a pessoa precisa de ajuda, de que ele não sabe como fazer, ele nem sabe que precisa de mim, eu preciso mostrar para ele como que faz de verdade. Minha esposa não entende o meu ponto, ela está errada. Meu filho é um moleque, na idade dele eu já estava trabalhando. A gente tem algumas falas e posturas que dá a impressão para as outras pessoas de que nós somos melhores ou superiores a elas. Às vezes a gente pode também dizer, não, eu sou evangélico, eu não faço esse tipo de coisa. Não, eu vou na igreja, não sou como as pessoas aí fora. Se você está pensando assim, você está vivendo uma religião, uma moralidade falsa, e não é isso que o evangelho nos ensina. A cultura à nossa volta, aí fora você vai ouvir isso normalmente, porque o brasileiro sempre tem um jeitinho para se dar bem, diminuindo ou prejudicando o outro. Você já vivenciou isso. No trânsito a gente só pensa na gente e a gente vai, corta pela direita mesmo, anda pela faixa do ônibus, porque eu preciso chegar em casa logo e todos os outros não. Você já percebeu como nossas piadas, elas sempre são para diminuir alguém, para enfatizar um defeito? Como nós rimos das falhas dos outros, defeitos físicos ou alguma coisa que aos nossos olhos não está legal ou é inferior. Isso é o que Jesus quis dizer quando ele respondeu aos discípulos. Os líderes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem autoridade sobre os súditos. Você já conversou com alguém que para ganhar uma discussão, ele começa a falar mais alto? Ele tenta ganhar no grito? Eu lembro da época em que eu participava de dinâmica de grupo para conseguir uma vaga de emprego, né? E de cara, já tinham aquelas pessoas que começavam, não, eu vou ser o líder, deixa comigo. Não, a minha ideia, vamos fazer isso aqui que você vai ver que vai dar certo. Mas o objetivo dessa pessoa, basicamente, era ela se destacar. E muitas vezes as dinâmicas eram em grupo, porque a ênfase era o trabalho em equipe. E elas não se davam tão bem por conta dessa postura. Eles não jogavam para o time. E pensando nisso, Jesus vem e diz aos discípulos, entre vocês, porém, será diferente. A postura do discípulo é outra, é imitar o seu Senhor. Devemos nos considerar inferiores a todos os demais. Devemos nos tornar escravos e servos de todos. Jesus, que é o único digno da túnica, da honra, da glória e que de fato é o Rei, e ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus é o único que merece que nós fiquemos de joelho diante dele. Ele é o único que é superior realmente a nós. E um dia isso vai se completar, quando ele retornar e todo o joelho vai se dobrar diante dele, porque ele é o Rei. Mas a vida dele aqui na terra foi norteado pelo nome que Isaías deu a ele, que é o servo do Senhor. Cristo Jesus morreu em nosso favor na cruz para nos dar salvação, mas também viveu por nós. Ele nos deu um exemplo para a existência. Pelo que ele fez na cruz e na vida dele, ele nos proporcionou, me proporcionou a capacidade de viver como ele e vivermos como servos, de realmente despirmos o orgulho e a superioridade e abraçar a toalha da humildade. Por isso devemos imitar Jesus em nossas ações. A nossa postura diante dos outros não pode ser de um olhar superior, de cima para baixo, mas sempre de baixo para cima, considerando ele melhor que nós. Ele precisa ser servido por mim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Portanto, eu devo caminhar com a toalha na mão, que leva para a cruz, do que a túnica,
que leva para a perdição. Mas para que isso não se torne apenas um ativismo, onde nós fazemos por fazer, ou cumprimos tarefas que aparentemente revelam esse coração de servo que a gente está buscando, porque é o esperado de nós, ou, ao invés de vivermos um moralismo onde seguimos regras de comportamento para nos tornar aceitos pelas pessoas e por Deus, a gente precisa assimilar esse conceito do servir como Cristo. O que o Evangelho me ensina sobre a postura de servo? Por que eu tenho que usar a toalha e não a túnica? Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8 diz o seguinte, eu gosto muito desse texto. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devia se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de servo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. É o Evangelho que deve nortear o seu serviço. O seu serviço ao próximo deve ser centrado na narrativa da vida de Jesus Cristo. O Filho de Deus esvaziou-se e veio ao mundo no homem Jesus Cristo, tornando-se servo. Ele morreu na cruz como um serviço sacrificial em favor dos miseráveis. Ao lermos que Jesus é o rei, mas que se torna um servo, a gente percebe que existe uma inversão de valores no reino de Deus. No reino de Jesus, os pobres de espírito, os sofridos, os que choram, os mansos e os perseguidos estão acima dos ricos, dos soberbos, dos reconhecidos e dos orgulhosos. Os primeiros serão os últimos. Embora Jesus seja o superior a todos nós, ele assumiu a forma humana. Embora sendo rei, serviu a todos. Embora sendo o mais importante, fez-se servo de todos. Jesus triunfou sobre o pecado não pela força, mas pelo serviço sacrificial. Ele venceu tudo ao perder tudo. Esse é o grande ensino do Evangelho. Serviço é a nossa maior identificação com Cristo. Por meio do serviço sacrificial, Ele proporcionou salvação à humanidade. Assimilar aqui não é apenas entender de uma forma racional. Ok, entendi o Evangelho, beleza, o cara é superior, eu sou menor. Beleza, vamos nessa. Entendi, aqui. Mas a ideia é viver e amar essa mensagem. Não é só você usar a capacidade dada por Deus para você entender as coisas, mas é você vibrar por dentro. Imitar a Cristo e amar o Evangelho vai gerar em nós uma alegria sem medida. A narrativa da vinda, da vida e da morte de Jesus é o que deve nortear o nosso serviço. A gente precisa se encantar com a história de Jesus. Nós devemos ser afetados pelo que Cristo fez e como Ele fez. Assim a gente coloca em prática esse serviço sacrificial, vivenciando o Evangelho e a cultura do reino de Deus, onde quer que você esteja. Confesso que agora eu vou contra tudo o que é natural para mim, porque eu sou extremamente cético, confesso. E como a maioria dos homens, eu acho que eu sou extremamente racional e prático. A minha esposa, a Belle, vive falando que eu preciso expor mais os meus sentimentos. Mas para mim não é assim, não é muito comum, né? Mas isso me traz um risco de eu me tornar apenas um ativista e um moralista. Porque daí eu entendo e faço. A chave para você assimilar de fato o que é servir a Cristo é você se apaixonar pelo Evangelho, é sentir. É entender o que o Evangelho ensina e vibrar com isso, entender que Jesus, que é o Senhor, veio a esse mundo caído e sujo para servir a humanidade, morrendo numa cruz, glorificando assim Deus Pai, abrindo o caminho para que nós nos tornássemos servos como Ele foi. É sentir o Evangelho aquecer o nosso coração. É o racional e o emocional caminhando junto. A gente precisa vibrar. Porque nós nunca iremos amar o próximo de verdade, amar servi-lo se antes disso não amarmos o Evangelho.
É impossível você amar o próximo de verdade se você não ama o Evangelho, se você não ama a mensagem de Jesus Cristo. Esse amor deve ser um desejo intenso de você vivenciar aquilo e deixar isso muito claro para a pessoa à sua volta. Ele não pode passar despercebido de mim, ele não pode vivenciar um relacionamento comigo sem ter visto o Evangelho em mim. Porque servir é a mais alta identificação com Cristo. A gente tem que orar para que Deus aqueça o nosso coração. Para a gente não caia numa frieza, num ativismo, onde a gente vem para a igreja, ou no nosso trabalho, a gente simplesmente faz as coisas por fazerem. Porque no final do mês eu vou conseguir o meu dinheiro, porque fazendo isso eu consigo um favor da outra pessoa, ou as pessoas veem eu fazendo e julgam que eu sou um servo. Você não pode fazer isso porque você se sente melhor apenas. Eu me torno um ser humano melhor quando eu sirvo a pessoa ao meu lado. Você deve fazer isso porque você vai se identificar profundamente com Jesus Cristo quando você serve a pessoa ao seu lado. Largar a túnica e pegar a toalha. Os discípulos, eles buscavam a túnica de Jesus. Mas Jesus estava sempre preparado com a toalha. Sempre disposto com uma toalha na mão. Ame o Evangelho e você amará de verdade o seu próximo e irá assimilar o que é de verdade vestir a toalha, vestir a camisa do para servir. Em sua atitude de servo, o Filho de Deus entrou na cultura humana. Ele esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Ele veio para compreender a nossa cultura, se humilhando a ponto de ter que aprender as coisas básicas como falar, entender a base da linguagem. Pensa, Jesus, o Rei da Glória, lá em cima. E ele se esvazia de tal maneira que ele tem que vir para a terra e aprender a falar. Ele tem que depender de outra pessoa. Como um bebê, ele teve que ser limpo. Ele teve que aprender a comer, como comer, o que comer, como que faz, o que é um garfo, eu não sei o que é um garfo. Ele veio e viveu entre nós. Jesus precisou assumir a forma humana para servir o homem. Isso não diminuiu a glória dele, isso não fez com que ele não continuasse como rei e tivesse essa postura superior. Não, ele continua sendo o Rei da Glória, o Senhor dos senhores, e está acima de nós. Mas ele intencionalmente se colocou numa posição inferior para entender eu e você. Como poderia nós olharmos para Jesus e querer imitá-lo, querer vivenciar a vida de santidade, vencer o pecado, se ele não tivesse vindo, entendido como que é e nos capacitado a isso? Imagina se Jesus simplesmente lá de cima desse ordens para nós e faz isso. Não. Ele teve uma postura completamente diferente. Ele abriu mão da glória dele, veio para a nossa cultura caída e suja, se contaminou, pisou na nossa lama, vestiu a nossa vida para ensinar o que é a vida de verdade. A forma, a maneira, o visível do serviço, do que é servir, que Deus queria ensinar para a humanidade, ele transmitiu na forma de Jesus, o Deus visível. As pessoas têm visto a forma de Jesus agir na sua vida? Eu e você, a gente tem se rebaixado tanto para servir a pessoa ao meu lado, que eu estou aprendendo a como servi-la, ou eu continuo com um olhar de superioridade, ele precisa disso. Eu julgo que ele precisa, em vez de entender o que ele precisa. Você tem deixado palpável para as pessoas à sua volta o evangelho transformador, na sua forma de servir? O cara que trabalha com você, o seu subordinado ou o seu superior? Está muito claro para a sua esposa que você está servindo ela e que você está se esforçando para entender como ela se sente amada? E o contrário também, você, esposa, está se esforçando para servir o seu marido e entender como ele se sente amado? Quando eu casei foi muito difícil algumas coisas, porque, pensa, duas culturas completamente diferentes, né? Euler, Belly, cultura aqui dos pedreiros, os Arruda lá. E a gente percebeu que cada um tinha um jeito muito diferente de se sentir cuidado, né?
A Belle adora tempo de qualidade, ela gosta de que eu fico com ela lá, eu converso, às vezes não estou fazendo nada. Eu posso estar lá, assim, viajando, ela nem faz questão que às vezes eu fique conversando com ela muito. Ela só quer que eu esteja lá. E ao mesmo tempo ela aprendeu que eu gosto de palavras de afirmação, de às vezes, nossa, você cortou o cabelo ontem, tá legal o seu cabelo. Gente, eu sou assim, eu gosto de algumas palavras para me ajudar a encher o meu tanquinho aqui. Mas eu também sei o que ela precisa. Só que se eu continuasse na minha postura de arrogância, onde, eu que sou um cara do serviço, eu fico fazendo um monte de coisa, eu lavo louça, não tem problema nenhum lavar louça, eu ponho um podcast, fico ouvindo, fico 1 hora lá, arrepio. Mas ela não quer isso, ela quer que eu sente do lado dela, a louça suja, lá, e eu lá do lado dela, tá dando certo. Essa é a ideia. O mordomo faz sempre o que o Senhor gosta, o que o Senhor aprecia. Você tem que ter essa postura de um mordomo, de um garçom que pergunta: o que você precisa? E faz. Nós devemos descobrir como servir os outros, não à nossa maneira. Devemos fazer como Jesus fez, que veio e aprendeu a nossa cultura para trazer redenção e transformação para a nossa cultura. A palavra usada aqui em Filipenses para a forma humana é esquema, do grego, que quer dizer aparência exterior. Essa palavra ela era usada quando um rei mudava de sua vestimenta real para uma roupa de pano de saco. As roupas de um mero servo, de uma pessoa comum. Jesus, ele tira toda a glória dele para viver com pessoas comuns. Pessoas pecadoras, andar com cobradores de impostos, com prostitutas, com gentios, para andar com você, para andar comigo. Agora é a nossa vez. Nós vamos trazer o servir como Cristo em forma visível, em algo palpável. Jesus em nós, não apenas as nossas palavras, mas principalmente nas nossas ações. Nós precisamos sair dessas portas aqui da igreja e entender o que a cultura aí fora está sentindo. O que essa cultura aí fora está amando? O que essa cultura aí fora está precisando? O que o cara no seu trabalho que está com o olho um pouco lacrimejando ali, os olhos vermelhos, o que ele precisa? O que o seu filho, que às vezes está realmente com fone, está te irritando, ele está com fone, mexendo no celular, sim, mas o que ele precisa? A gente precisa sair da túnica e abraçar a toalha um pouco. Entendendo que as pessoas aí fora precisam, a gente pode transmitir um evangelho transformador e transformar a cultura dessas pessoas. Acabar com esse jeitinho brasileiro que se julga superior em detrimento, em diminuindo outras pessoas. Na vida com Jesus, os discípulos têm 2 caminhos. O discípulo tem o caminho da túnica, ou o discípulo tem o caminho da toalha. Os discípulos de Jesus, aqui no texto de Marcos 10, eles buscavam a túnica de Jesus, enquanto Jesus constantemente abraçava a toalha. Os discípulos queriam colocar a toalha e encontrar a glória. Nós, quando colocamos a túnica, quando nos colocamos como superior aos outros, nós realmente buscamos a nossa própria glória. Ela realmente acha que uma planilha vai mudar a nossa vida financeira? Ela não sabe o que está fazendo. Ele não me entende. Ele não me conhece. Eu me esforço tanto para amá-lo, para agradá-lo, mas sem reconhecimento. Eu já te levo no Z, no GPS. Eu tenho que ter tempo com você agora. Eu estou muito cansado do trabalho. Quem ele pensa que é para estar naquela posição de liderança? Ele não tem capacidade nenhuma. Eu que devia estar lá.
Eu não entendo meu pai. Olha só para ele. A gente é muito diferente. Ele está gravando um áudio falando para a tela do celular. As nossas gerações são muito diferentes. Pai. Nossa, a geração da minha mãe ainda não entendeu que precisamos reciclar. O meu produto, o meu serviço, é o melhor. Tudo bem eu colocar um pouco acima da média o valor, mas eu estudei para isso. A minha visão política, a pauta moral dela é superior à sua. Eu realmente me preocupo com os pobres. Esses crentes, conservadores da direita, eles esqueceram do evangelho. Você ainda acredita na esquerda? Esse papo de minoria tá com nada. Esse trânsito é um absurdo. Vou cortar pela direita mesmo. Da seta? Pra que da seta? Eu quero é chegar em casa. Tudo bem eu passar no farol vermelho, cortar ali pelo posto, não tem problema. Contanto que eu chegue em casa logo, as pessoas à minha volta não estão tão cansadas quanto eu estou. Eles não sabem o quanto eu preciso chegar em casa. Ainda bem que eu sou líder de GP. As pessoas precisam de mim. Elas precisam do meu conselho. Adoro quando eles pedem para eu orar. Até porque eles sabem que eu estou alguns degraus acima na vida espiritual. Você fez bem em fazer discipulado comigo. Ainda bem que eu não sou que nem esses crentes que não se envolvem, sabe? Esses crentes de banco. Eu estou em 3 ministérios. Eu podia estar servindo, cuidando do meu filho, mas eu estou aqui na igreja. Que bom que você me procurou. Eu sou aquele que vai te ajudar. Sabe que essa ideia de fazer uma planilha não é ruim, não. A gente realmente está precisando conversar sobre os nossos gastos. Eu preciso me esforçar mais para entender como o meu marido se sente amado. Nossa, é tão difícil essa época da adolescência, né? Eu lembro. Mas é uma oportunidade para investir na vida da minha filha. Nossa, eu estou tão cansado do trabalho. Mas eu preciso ser mais presente na rotina do meu filho. Nossa, meu pai é muito velho. Mas ele tem mais experiência. Ele pode me ajudar. Tá bom, pai. Eu te ensino de novo como que mexe no Instagram. Nossa, ele é mais novo do que eu e está liderando. Cara, isso é muito legal. Eu preciso ajudá-lo a não cometer os mesmos erros que eu cometi. Eu estou muito cansado. Mas eu não sou o único aqui que está no trânsito depois de um longo dia de trabalho. O meu negócio, o meu serviço, o meu emprego não é apenas para me enriquecer, mas é para eu entregar, para eu proporcionar para o meu próximo um serviço de qualidade, um produto bom. Eu posso suprir a necessidade dele. Que bom que você me chamou. Eu estou muito afim de servir. Nem que seja para servir só um cafezinho. Eu estou aqui para servir. Quando eu visto a túnica, é o meu eu. Mas quando eu visto a toalha, aí é Cristo em mim. A gente precisa aprender. Na verdade, nós precisamos nos despir dessa vontade de ser superior aos outros, de servir a nossa maneira aos outros e de se colocar numa posição diferente. A mesma posição de Cristo, onde eu sirvo o meu próximo, entendendo o que ele precisa e não com um olhar de superioridade. Os discípulos de Jesus,
estavam sempre dispostos para correr atrás da túnica. E Jesus sempre com a toalha na mão. A gente precisa sim se despir da túnica que os discípulos queriam, que os fariseus a tinham, para fazer que nem Jesus, que estava de joelhos lavando os pés dos seus discípulos com uma toalha na mão. Se você, como eu, sabe que isso é muito difícil, se você, como eu, sabe que precisa mudar, se você, como eu, percebe que muitas vezes olhamos os outros com um olhar de superioridade, eu queria te convidar a fazer essa oração comigo de joelhos. Se você pode, eu gostaria que você, junto comigo, nessa oração final, nós ficássemos de joelhos, para pedir que Deus nos capacite, porque a gente está entrando numa série que vai mexer com os nossos corações. Só que vai nos tornar uma igreja que vive realmente como uma referência da presença de Deus para as pessoas aí fora. Você vai ser uma referência da presença de Deus no seu trabalho, você vai ser uma referência da presença de Deus na sua família, você vai ser uma referência da presença de Deus na faculdade, na escola, para os seus pais. Você pode, junto comigo, orar agora de joelhos? Deus, a gente quer pedir perdão, porque muitas vezes a gente quer vestir a túnica, a gente quer se sentir superior, porque isso agrada o nosso coração corrupto. Mas o teu evangelho veio como uma mensagem que quebra, que quebranta o nosso ser, que transforma a nossa mente, que transforma o nosso coração. E eu clamo que transforme a minha vida, transforme a vida dessas pessoas que junto comigo, simbolizando de joelhos essa postura de humildade que nós queremos ter. Deus, nos ajude de verdade, na nossa família, a eu realmente amar a minha esposa e servi-la, a realmente as pessoas aqui amarem os maridos e servi-los, amarem os filhos e as filhas, Deus, mesmo em momentos tão difíceis. Deus, ajuda os filhos também a honrarem os pais e servirem eles, Deus. Ajuda a gente a ser referência da Tua presença no nosso trabalho. Ajuda a gente a ser referência da Tua presença, Deus, no nosso bairro. Referência na nossa família, Deus. Pessoas que às vezes a gente nem fala há tanto tempo porque a gente se sente superior a eles, Deus. Quebra o nosso coração, meu Pai. Nos tire da posição de superioridade que a túnica nos traz e nos incentive, nos capacite pelo poder do Seu Santo Espírito que habita em nós a agarrarmos a toalha, assim como Cristo Jesus o fez quando esteve lavando os pés dos discípulos. Isso não é natural a nós, Deus, mas nós queremos nos identificar profundamente com Cristo Jesus. E para isso precisamos servir assim como Ele serviu. Derrama da Tua graça, Deus, sobre a nossa igreja. Derrama da Tua graça sobre nós e nos capacite a sermos uma igreja que serve e que é referência da Tua presença onde quer que nós estamos. Eu te peço isso e te agradeço no nome santo e maravilhoso de Cristo Jesus. Amém.